A beleza, pessoas bem nutridas, vem da construção da saúde. Então, se sua pele não está muito agradável, se você sente que já tem há muito tempo alguma coisa errada, isso é um mau sinal. Mas eu te falo que se sua pele está dando sinais agora, está eliminando alguma coisa, isso também pode ser um bom sinal. Depende, claro, o que você está fazendo aí no seu dia a dia. Se você está corrigindo a base ou se você mantém fazendo e persistindo aí, acionando os gatilhos. Bom, para quem não me conhece, sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e essa é uma sequência de conteúdos que acontecem todos os domingos, onde eu explico um tema escolhido por vocês, onde eu explico temas relacionados à síndrome fúngica e os sinais e sintomas vinculados ao quadro. Ótima noite para vocês, sejam bem-vindas. Coloquem aqui nos comentários qual é a sua principal ou quais são as suas principais queixas de pele. No meu caso, sempre tive queixa de acne, depois despertou a dermatite, né, a desidrose, e também aí micoses persistentes. Então, se você tem queixas aí da sua pele, você acredita que isso está relacionado com a síndrome fúngica, ou se você tem dúvida se está ou não relacionado com a síndrome fúngica, coloca aqui nos comentários, tá bem? Para eu poder saber e até para eu desenvolver outros conteúdos se eu ver que são outras queixas e não do tema que eu vou comentar aqui hoje. Aqui a Rosa comentou que sempre teve acne, e eu vi também lá na caixinha dos stories que vocês comentaram bastante das bolinhas atrás do braço, a queratose pilar, também muitas pessoas com queixas de micose, dermatite seborreica. Então a dermatite é de qualquer parte do corpo, pessoas bem nutridas. A gente pode até começar o assunto com esse tema. Qualquer final it que vocês escutarem é sinônimo de inflamação, que pode estar relacionada sim com o supercrescimento de fungos como consequência. Então, o eczema, por exemplo, a dermatite que eu tive nas mãos, quem já viu algum vídeo meu, tem aqui até no destaque escrito desidrose, porque é chamado de várias formas diferentes, porque uma coisa leva a outra. Então, você desenvolve um problema que vai te levar a outra e assim por diante. Assim como, por exemplo, a acne. Então, a acne, dificilmente uma pessoa que tem acne, ela só tem esse problema. Ela tem outros sinais e sintomas também, mas a queixa estética é o que chama mais a pessoa para o tratamento. Então, ela acaba não percebendo outras queixas, outros sinais e sintomas. Isso eu tô falando mais na adolescência e tudo mais. Na fase adulta, a mulher acaba se voltando mais para o autoconhecimento e percebendo aí que tem outros fatores envolvidos. Então, pensando assim nas ites de um modo geral, nas dermatites, muitas vezes a classificação da doença, pessoas bem nutridas, ela acontece porque é mais fácil para a indústria gerar uma medicação de acordo com a classificação, com o nome da doença. Mas se a gente for pensar na causa, na base de vários sinais e sintomas, se a gente entende qual é o eixo dessa doença, por que a gente desenvolve o quadro, o que o corpo está querendo avisar, qual é a sinalização disso, a base vem de um eixo bem simples: boca, fígado, intestino. Boca, fígado, intestino. Então, tudo aquilo que está relacionado com boca, fígado e intestino vai refletir na sua pele. Por isso que uma pessoa que está numa fase que não está se cuidando pode ter problemas de pele, como uma pessoa que está numa fase de eliminação, ela pode também ter uma sinalização na pele, pode ter uma piora do quadro, porque ela está eliminando suas toxinas. E quando a gente pensa em eliminação, a gente tem que pensar nos gânglios que a gente tem no nosso corpo, que são nas nossas dobras. Então, se você pensar aí na sua virilha, se você tocar na sua virilha ou na sua axila, você vai sentir os seus gânglios. São bolinhas. E a gente precisa eliminar as toxinas. Então, a gente elimina por essas regiões. Então, imagina, você consegue imaginar uma pessoa que deixa essas regiões fechadas, abafadas, ou está sempre tampando essa região com alguma substância? Isso atrapalha o processo de eliminação. Então, esse é um ponto. E eu tenho que pensar também que a pele, ela é um órgão excretor. Então, quando há algo acontecendo, seja numa fase de eliminação ou seja numa fase de intoxicação alimentar, a intoxicação que eu digo é o corpo não responder positivamente àquele alimento. Então, uma alergia alimentar tardia, por exemplo, ou uma fase de eliminação, vai ser excretado por partes do corpo bem específicas. Pode ser atrás do braço, as bolinhas, no rosto,
Nas nádegas pode acontecer também. Então tem regiões nas costas, né? Eu tinha muita acne nas costas. Então quando eu penso nas queixas, quando eu penso na causa, independente do seu quadro, seja acne, micoses, dermatites, psoríase, que aí entra o quadro autoimune que eu não vou conversar hoje, mas porque eu vi que vocês colocaram aqui, mas que está relacionado também, rosácea, o eczema, a desidrose, tudo isso tem vínculo com boca, fígado e intestino. Só que o que a gente faz, e que eu fiz também, que eu sei que vocês provavelmente também fizeram, que quando a gente tá com uma queixa, a gente vai buscar suporte, vai buscar ajuda em algum profissional para aliviar aquele sintoma. Então você vai querer apagar o fogo porque você quer se livrar daquilo o mais rápido possível, você não quer ficar com aquela queixa. Principalmente se estiver te causando dor. E todos esses sinais e sintomas que eu relatei aqui para vocês causam dor. Dor na alma, porque você fica ali sentida, porque a sua imagem, a sua baixa autoestima impacta na sua vida. E também dor física, porque dói. Quem já teve dermatite sabe a dor que é, né? Independente da parte do corpo, a acne também persistente, então dói demais. Então a gente quer apagar fogo. Então a gente vai buscar a solução para apagar o fogo. E essa solução, inicialmente falando aqui, por exemplo, da questão de antibiótico para a pele, isso pode ser um tiro no alvo errado tão grande que vai te levar a uma cadeia de outras escolhas ruins. Foi o que aconteceu comigo na adolescência. Foi um dos primeiros tratamentos que eu fiz para a pele, para acne persistente, foi com antibiótico. Porque aquela acne mais inchada, pessoas bem nutridas, ela gera uma inflamação que pode ser ocasionada por uma bactéria. Porque a nossa pele tem bastante bactéria, tem fungos o tempo todo. Só que dependendo da produção de oleosidade, isso pode gerar um processo inflamatório. E a solução farmacológica, claro, porque há toda uma indústria envolvida nisso e muito vantajosa, problema, solução, medicação. Então, todo esse cenário cresceu, né, com um envolvimento com os nomes diferentes aí para as doenças, que a base acaba sendo frente alimentar e estilo de vida. Mas não vamos falar sobre a base, vamos falar sobre ali a doença e o remédio para resolver esse problema que a pessoa quer resolver. E aí a educação nutricional ela não aconteceu. E o que acontece quando você toma ali um antibiótico para alguma situação que não é necessária, que não te livra da morte, que é totalmente desnecessária, você começa um loop de desbiose, que pode te levar à desbiose fúngica. E é por isso que algumas pessoas que têm o problema de pele, começa, por exemplo, com uma acne, pode depois desenvolver ali a micose, que depois pode desenvolver uma dermatite, que depois pode desenvolver um quadro autoimune, porque começa de uma queixa ali aguda, crônica, aguda e depois degenerativa, avança. E eu acredito que ninguém conversou com você sobre isso. Se você tem essas queixas, talvez a pessoa não vai ali dentro do consultório parar para organizar essa linha de raciocínio, porque talvez o profissional que estava te atendendo não tinha essa informação. Não sabia. O profissional às vezes só recebe ali o propagandista na sala dele com as medicações e está acostumado com esse loop de prescrição. Porque, ao meu ver, todo dermatologista ou qualquer outra área, na verdade, tem que ter ali um profissional nutricionista na equipe. Não faz sentido hoje, 2021, não ter um profissional nutricionista vinculado a todas as categorias médicas que também são desvinculadas, né? Parece que uma parte do corpo é separada da outra. Como eu disse aqui para vocês, é um eixo que está desregulado, é aquilo que entra, que impacta fígado, que impacta intestino, que também entra aí na parte de eliminação, que gera aí uma bola de neve, que são as consequências das doenças. Então, se falta essa organização dentro ali do consultório do profissional que foi te atender, se ele não tem esse respaldo, se ele não sabe nutrição e não sabe te indicar uma frente nutricional que tem um conhecimento específico no cenário das suas queixas, que consiga ter o olho clínico para identificar o que está acontecendo, você continua ali no ciclo, você continua no adoecimento.
E às vezes a gente pensa assim, Sheila, mas é oleosidade, o cabelo é oleoso, a pele é oleosa, será que não é essa a causa, a oleosidade? Eu tenho que ficar lavando o tempo todo, a solução é essa. E na verdade, esse é um dos principais erros. Não que não tem que higienizar, tomar sol, enfim, isso faz parte do processo de recuperação. Mas a oleosidade, ela não é um problema ruim. Ela se torna um problema por uma questão aí que muitas vezes que a gente não gosta da pele oleosa e tudo mais. Às vezes quando eu vou gravar vídeos aqui pra vocês, eu apareço ali no vídeo falando, nossa, como eu tô com a pele brilhando. Porque não fica uma pessoa me maquiando ali, fazendo os vídeos, e eu vejo como a pele tá oleosa. Mas isso não é ruim, isso mostra o óleo que é liberado. Isso mostra que a função hormonal também está funcionando muito bem, que o fígado está funcionando muito bem. Então não veja a oleosidade da pele como algo ruim. Agora, claro que se a higienização está incorreta, se você não sabe como cuidar, por exemplo, do couro cabeludo em caso de dermatite, se o ambiente que você está não te favorece, no caso, por exemplo, ar-condicionado principalmente, ou banho muito quente, os pontos, os gatilhos mais óbvios precisam ser corrigidos quanto antes, para que você depois entre na lapidação para entender se ainda restou alguma coisa para você conseguir aí fechar o seu autocuidado. E pensando da parte aí inflamatória, como eu disse para vocês, todas essas que eu expliquei, direcionei aqui o conteúdo inicial, se eu penso que o fígado não está funcionando muito bem e o intestino também está impactado, você imagina o quadro, o cenário, se essa pessoa está em uso de medicações de repetição para tentar eliminar o problema. Então, no caso de uma acne persistente, a pessoa, por exemplo, entra ali com um anticoncepcional. Ou a pessoa entra com antifúngicos de repetição, porque não resolveu da primeira vez, deixa eu tentar uma segunda, uma terceira vez, e impacta esse fígado de novo. E tudo aquilo que a gente coloca via oral, ele vai ter um impacto direto também na base ali, na microbiota, naquilo que vive nos seus intestinos. E quando vocês escutam muitas vezes as pessoas falarem assim, é disbiose, tudo é disbiose, pense que disbiose é algo comum de se acontecer, mas persistir na disbiose não é normal. E a disbiose fúngica, pior ainda. A gente não tem que viver em disbiose, a gente tem que achar o equilíbrio, entender que se eu tive que usar uma medicação por algum motivo, por exemplo, um antibiótico, essa medicação ela pode já me levar a um quadro de disbiose, não necessariamente na mesma semana, mas dentro ali dos 6 meses, 1 ano, que eu estou na minha fase de recuperação. E aí você está com uma queixa persistente na sua pele, no seu cabelo ou na sua unha, e você vai buscar a ajuda médica e você está numa fase ainda de recuperação da sua microbiota e você vai lá e coloca mais medicações sem nem fazer a correção da base da terapia nutricional. Como que você vai corrigir o problema? Você não corrige a causa. Você permanece ali no loop do adoecimento. Eu não estou falando que você não tem que usar nenhum tipo de pomada, que você não tem que apagar o fogo, que você não tem que procurar ajuda estética. Sim, tudo isso faz com que a gente eleve a nossa autoestima, isso mostra um autocuidado. Mas lembre-se, se você não sabe ou aquilo que você está fazendo não está te trazendo resultado da frente alimentar, você está sim no caminho errado. Eu falo isso, bem nutridas, por experiência própria. Se está no caminho certo, o problema não volta. Se aconteceu, aconteceu um desvio aqui, o corpo ele vai sinalizar, você vai saber para onde você volta. Tá? Então, se aquilo que você está persistindo na frente da alimentação não está te trazendo resultado, se você está tentando aí há mais de 3 meses, por exemplo, fazendo alguma dieta específica, e isso não te trouxe aquilo que você desejava, sim, isso mostra que você está no caminho errado. E eu digo mais, corticoides, isotretinoína, todas essas outras medicações que apagam fogo, alivia, sim, sintoma, eu fiz uso de várias delas, e é por isso que eu falo aqui abertamente para vocês como que a gente pode evitar isso para quem não tem a informação, assim como eu também não tinha. Todas elas geram um grande efeito colateral. Tudo tem um preço, a gente paga um preço por tudo aquilo que a gente usa no nosso corpo
que é para aliviar alguma coisa. Porque são situações diferentes, como eu disse para vocês, aliviar alguma coisa ou livrar o corpo aí da morte. São coisas bem diferentes. E tudo bem, a gente paga o preço, mas a gente tem que saber como corrigir isso o mais rápido possível para ter uma vida digna. Para não viver se arrastando, ou viver com queixo, ou viver com dificuldade de se olhar no espelho, ou com as atividades diárias todas sendo impactadas, porque você não consegue ser feliz olhando para o seu corpo. Então, a felicidade, lógico que a gente não vive num estado de felicidade constante, mas os pequenos prazeres e as pequenas conquistas da vida são recompensa daquilo que a gente faz correto. Opa, tô vendo aqui resultado, então eu tô colhendo, eu tô tendo recompensa. E todas essas queixas de peles persistentes que eu vejo vocês relatando para mim, que causa sim muita dor de ver que muitas pessoas não entendem a base disso, porque ainda falta bagagem, e tá tudo bem, você está aqui para receber essa bagagem, para entender o papel, o poder do alimento na sua vida, na recuperação da sua pele, na eliminação de toxinas. Então você está no caminho certo, escutando e aprendendo sobre o assunto. Agora, se a partir do momento que eu tenho um problema, eu persisto ali naquela escolha específica e continuo sem corrigir a base, a conta cada vez vai ficar mais alta, cada vez vai piorar, tá bem? Então vamos lá. Eu tô vendo aqui os comentários de vocês, eu deixei algumas anotações para não esquecer de falar, mas eu acredito que dessa parte introdutória eu já coloquei aí todos os pontos, tá bem? Em relação às queixas específicas, Sheila, mas eu não tenho dermatite, eu tenho só micose. Sheila, não tenho acne, mas eu tenho só as bolinhas atrás do braço, as bolinhas na região do bumbum. Eu só tenho uma queixa nessa parte do corpo, eu não tenho todos esses sinais e sintomas. A causa, bem nutridas, a origem do problema, ela é semelhante para diferentes doenças. É como eu disse a vocês, o nome foi dado porque uma medicação foi criada, um protocolo foi criado. Mas a base da recuperação, da restauração do nosso corpo depende daquilo que eu faço como reconstrução, restauração de todo esse tubo digestivo. E para que a fase de eliminação funcione bem e que pode piorar um pouco dos sinais e sintomas, porque você precisa eliminar, então elimina, como eu disse, pela zona T, os braços, os gânglios. Para que isso funcione bem, há ciclos alimentares e a combinação de alimentos que você precisa fazer. Um exemplo muito simples que eu falo aqui para vocês, quando a gente pensa no funcionamento do nosso fígado para a fase de eliminação, eu tenho que pensar aquilo que faz com que meu fígado mande mais rápido as substâncias tóxicas embora. Quais são os nutrientes? Você não precisa decorar os nomes, mas você precisa saber quais são os alimentos que você precisa manter na sua rotina se você está querendo se recuperar e melhorar. É isso que você precisa saber. Não é um nome, decorar o nome das coisas. Então, quando eu penso, por exemplo, em vegetais verdes escuros, eu penso em fase de eliminação. Quem está no método sabe do que eu estou falando, quem já acompanhou outros conteúdos aqui também. Então, essa fase de eliminação depende de uma constância, que não quer dizer que você precisa ser todos os dias perfeito, mas que precisa que você tenha um entendimento da regularidade, da combinação e da inclusão dos alimentos que farão que essa fase de eliminação funcione muito bem. Assim como, por exemplo, aminoácidos. Quando eu penso ali num pedacinho do nutriente, que a gente chama de aminoácido, quando penso na cadeia de proteína, eu pego um pedacinho daquele nutriente e isso ajuda a impulsionar a fase de eliminação. Sheila, mas eu quero me recuperar quanto antes, em 15 dias eu já recupero a pele, em 20 dias, em 30 dias, eu colocando os alimentos, eu já vou me livrar de todos esses quadros persistentes. Eu tenho que pensar que, isso sempre, bem nutridas, que para o corpo, aquilo que é prioridade para te manter viva vai ser prioridade. A sua pele, o lado de fora, não é uma prioridade. Então, dependendo de quantos anos o dano celular aconteceu no seu corpo, o que é isso? Quanto mais tempo eu estou agredindo o meu corpo e deixando ele sem um nutriente para se recuperar, eu vou causando um dano nas nossas células. Então você, dependendo das suas escolhas, foi causando esse dano. E com o passar dos anos, esse dano foi aumentando em todos os órgãos. Não é só no órgão que está te incomodando.
Quando você pensa fígado, rim, intestinos, aí o sistema reprodutor feminino, coração, pulmão. Então, o processo de recuperação para o dano celular, para a falta de nutrientes e para o impacto que aquilo que eu escolhi ou que o ambiente que eu estava vivendo causou esse dano, quando eu começo a me nutrir e o corpo fala, maravilha, manda mais que agora vai. Agora eu entendi que estamos no caminho certo. Então, começa um processo de recuperação dos órgãos mais importantes, daquilo que precisa ser recuperado e restaurado primeiro. E muitas vezes, na maioria dos casos, a pele tende a demorar um pouco mais para se recuperar. Em média, Sheila, fala aí um tempo que eu consigo ver resultados, por exemplo, na minha acne, na minha dermatite. A média é de 3, 4 meses a 6 meses de recuperação do tecido do lado de fora. Não quer dizer que você vai ficar com um quadro durante todo esse período. Eu estou falando que o processo de recuperação, ele é contínuo. Então, leva um tempo para essa pele se recuperar. É por isso que, inclusive, quando você toma medicações muito pesadas para a pele, talvez vocês conheçam isotretinoína para a acne, inclusive na juventude eu fiz uso dela. Gente, eu fiz uso de tudo que vocês podem imaginar para a pele. Flutamida, que era um remédio para próstata, isotretinoína, anticoncepcional, enfim, todas as frentes farmacológicas o médico passava para mim e eu não tinha conhecimento sobre nutrição, né? Eu era jovem, só depois eu fui estudar nutrição, mas mesmo assim levou muito tempo para eu entender todo esse processo de recuperação e para dar a devida atenção a isso. Porque tem momentos da vida que a gente não dá atenção porque o nosso foco não está, muitas vezes, em cuidar da saúde. A gente está com foco em outras coisas, isso aconteceu comigo também, isso pode ter acontecido com você. E tudo bem, você está aqui, você está com o seu despertar aí alavancado, então isso é um bom sinal. Então, quando você pensa nessas frentes aí de recuperação, esse tempo de recuperação, ele pode ser um pouco mais longo por esse motivo, mas não quer dizer que você vai persistir com um problema severo durante todo esse período. Você melhora, você evolui, você percebe a melhora dos sinais e sintomas. Então, é uma progressão, é um progresso que acontece, e não o contrário. Mas fala, Sheila, mas já tô um exemplo, estou 30 dias. Um progresso. Depende muito dos órgãos que o seu corpo está priorizando para que você tenha uma vida digna, com melhor autoestima, com melhor beleza, com funcionamento do lado de dentro, acontecendo do jeito certo para refletir do lado de fora. A beleza vem com a construção da saúde. É claro que os procedimentos estéticos ajudam, mas se eu não tenho a construção do lado de dentro acontecendo, a conta chega bem nutridas, não tem jeito, tá bem? E mesmo que o seu quadro seja, um exemplo, uma infecção, o médico viu que eu tenho um problema bacteriano na pele ou um problema fúngico diagnosticado. A escolha medicamentosa, independente se você precisa ou não fazer o uso da medicação, Sheila, decidir que eu vou fazer o uso da medicação. Junto com essa medicação tem que ser aplicada a terapia nutricional, porque senão o problema vai voltar. O seu corpo ele não tem como manter a nutrição a nível da célula. Quando eu falo célula para você, pensa que você se toca, você está tocando uma célula. O lado de dentro do mesmo jeito, as mucosas do mesmo jeito. Então as mucosas, essa parte, por exemplo, da boca, da vagina, da vulva. Então todo esse processo de recuperação exige nutrição. E a alimentação é diferente de nutrição. Nutrição estratégica para recuperação, para que você tenha um resultado específico que você deseja. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero uma individualização de toda a prescrição nutricional, daquilo que eu vou ingerir, que eu vou consumir. Essa base, pessoas bem nutridas, o que vocês precisam fazer e corrigir, essa base nutricional, ela precisa ser aprendida. Isso é educação nutricional da terapia nutricional antifúngica. Para depois, num outro nível, você avançar para o passo preventivo, que aí vem uma lapidação daquilo que você já fez, que você já reconstruiu. Porque se o corpo não está dando conta de recuperar, de reconstruir com aquilo que você está ingerindo, a combinação não está correta. Não está sendo suficiente para recuperar, para restaurar. Ou você não está conseguindo quebrar esse alimento, digerir e absorver. Então, são pontos
importantes de serem analisados, que durante todo esse processo de recuperação, então ali dentro de um terceiro mês, que eu penso que em recuperação da pele, que é onde eu vejo, começo a ver a colheita, brilhar os olhos para o processo de recuperação, eu falo isso por experiência própria, quando eu ficava com as mãos doendo com a desidrose, eu não conseguia, bem nutridas, fazer as atividades sem estar assim coçando a mão. Onde eu parava eu tinha que coçar, e o coçar era raspar em qualquer lugar que eu estivesse. Então, às vezes, dormindo eu fazia isso. Então, eu entendo quando vocês falam assim, eu quero que o meu processo de recuperação aconteça logo, que venha a colheita logo, mas exige um tempo mínimo para que esse dano celular, eu sei que pode parecer muito complexo, mas isso tem ali o seu corpo tenha recebido os nutrientes suficientes para que isso aconteça. E toda vez que você tem paradinhas aí na sua vida, que isso faz parte da nossa vida, da nossa existência, então, eu tive uma paradinha porque eu decidi tomar um drink, porque eu decidi, enfim, ir para uma balada e dormir mais tarde. Então, todos esses processos que são impactados, ou um estresse que você passou, que elevou o seu cortisol durante muitos dias, que isso pode trazer também um problema, a falta da exposição solar. Então, essas disfunções que podem acontecer no meio do percurso, tudo isso, claro, faz com que o seu processo fique um pouco mais devagar, mas não leva totalmente ao zero se você, na maioria dos dias, você sabe qual caminho você deve seguir. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Então, quanto antes você consegue perceber que o nome exato da doença, não necessariamente, quando eu penso em doenças agudas e crônicas, não necessariamente isso importa, porque a causa, a raiz disso é muito semelhante e o nome não importa. O que importa é o que eu estou fazendo durante o processo para recuperar o órgão de choque que foi escolhido pelo seu DNA, e nós nascemos com isso, cada um tem o seu órgão de choque específico, porque é o DNA que traz qual é o órgão de choque que vai acontecer, tá? Então, isso é a nossa carga, a nossa origem. Então, a nossa ancestralidade depende, o que a gente tem de ruim depende do que eu aciono, do que eu faço para acionar esse lado ruim do meu DNA. E eu falo aqui, bem nutridas, que não sei a história de vocês, mas a minha história, eu fiz muitas coisas para acionar os gatilhos. Mas no começo, quando eu era nova, quando a acne era muito dolorosa, antes mesmo de vir a desidrose, porque a desidrose veio depois dos 30. Antes mesmo desse período, eu tinha uma base, uma base de conteúdo muito pequena. Quando a gente é jovem, a gente não tem uma bagagem como os jovens atualmente, né? Que tem uma ampla camada de informação. Só falta organizar essa informação para que se transforme em conteúdo, né, correto. Mas a gente não tinha essa informação, e muitas vezes eu converso com alguns médicos que estão se atualizando, e eles falam que a questão das prescrições por parte deles muitas vezes era de forma inocente também, porque eles não tinham o conhecimento nutricional, eles nem acreditavam no poder do alimento sobre a pele, sobre a recuperação. Há muitos artigos, inclusive você pega até hoje conteúdos de artigos técnicos, científicos, na verdade eu ainda falo mais, aulas de faculdade aí das que você considera as mais incríveis, que você admire muitas vezes os profissionais formados por essas faculdades. Quando você vai olhar e assistir a grade de aula, algumas eu já inclusive assisti porque são liberadas, é aberta ao público no site, não tem frente nutricional, não tem orientação para isso, a base é doença, medicação, é isso. Então, esse processo de desnutrição que acontece com o nosso corpo, ele vem muitas vezes, lógico, tem alguns momentos que a gente sabe que está fazendo errado, que tudo bem, que aí é feito de forma consciente a escolha errada, aquilo que é ruim. Hoje eu quero despirocar mesmo, quero comer, beber, e tá tudo certo, porque é uma escolha consciente. Mas tem momentos que a escolha não é, que você não sabe, que você não tem a bagagem, que você precisaria receber essa bagagem. Se eu não tivesse a bagagem que eu já tinha da parte nutricional, eu tenho certeza, bem nutridas, que assim como vocês, eu não iria passar em 3 médicos. Eu iria passar em 9, 10, 15, 20 talvez, procurando respostas.
porque eu não conseguia assimilar, fazer a pergunta certa, se eu não tivesse essa bagagem. E como eu já tinha, na hora que veio o start da alergia alimentar tardia, de todo o processo de detoxificação, tudo isso que eu ensino pra vocês de forma bem clara, tento ser o mais lúdica possível, quando veio esse despertar, eu falei, bom, sou eu aí, no controle de tudo isso que está acontecendo, tá bem? E essa questão do tempo, não importa o tempo que você tem o problema, tô vendo a Paula colocando aqui, eu tenho a desidrose há 12 anos, sempre em certas épocas do ano. Eu falo pra você, Paula, você pode encontrar essa informação em sites, você vai procurar informações na internet, você fala assim, isso acontece mesmo, é emocional, é fase do ano, é hormonal. Não é, bem nutridas, não é um gatilho isolado que gera um quadro, que gera uma inflamação, que gera um problema na pele. São diversos gatilhos que estão sempre sendo acionados e lembrem-se sempre do dano celular. Esse dano celular não aconteceu nessa semana, não aconteceu ontem, aconteceu durante a sua história. E tá tudo bem, dá para recuperar. O lado bom é que não importa o tempo, que você tem o problema, você consegue fazer um processo de recuperação, restauração, cura ou remissão. Que no caso, se avançou para um quadro degenerativo, como autoimune, no caso de psoríase, aí entra em remissão. No caso crônico e agudo, que são essas doenças persistentes, micoses, dermatite, eczema, desidrose, rosácea, então não avançou para um campo degenerativo, isso aqui tem cura. Tem cura. Tá? Eu não estou falando hoje aqui sobre candidíase, porque o foco é pele, mas a informação ela se encaixa no quadro de candidíase também, tá? Bem nutridas. É que eu quero dar enfoque aí para partes do corpo diferente, só para ficar claro o conjunto de sinais e sintomas, como isso pode ter impacto no quadro de síndrome fúngica e serem órgãos tão diferentes. Por que, nossa, a minha pele tem a ver com o quadro fúngico? O que tem a ver essa it que não vai embora? Qualquer it que está aí presente no corpo, por que isso persiste? E eu acho que é uma característica minha, que eu tenho que conviver com isso? Não tem. Não tem. E lembrem-se sempre desses 3 pontos que eu citei aqui para vocês: boca, fígado e intestino, tá certo? Porque tudo aquilo, durante o processo de recuperação e de restauração, da minha fase de ação, que eu coloco para que eu tenha uma progressão, uma evolução do meu resultado, vai ter impacto direto nesses órgãos. Quanto antes eu entendo o caminho correto, melhor para o processo de recuperação, tá bem? E claro, o óbvio aqui, vou falar para vocês, eu sei que vocês já sabem esse óbvio, mas eu quero reforçar essa questão do consumo de base aí, de vegetais que nós temos que ingerir todos os dias. Eu sei que muitas vezes acontece num final de semana, em datas específicas, a gente não alcançar esse consumo, mas como eu disse a vocês, uma base muito bem construída não faz com que alguns momentos pontuais de falha levem todo o meu trabalho, joguem todo o meu trabalho no lixo, tá? Então não é assim que acontece. Então isso é um ponto importante que eu quero falar aqui pra vocês dessa questão da base, porque sem esse entendimento aí, você fica perdida buscando aí a solução no caminho errado. E a acne fúngica, bem nutridas, a bacteriana é a que gera inflamação. A Célia perguntou, e a fúngica? É a menorzinha. Então, são as bolinhas que acontecem aí, que ficam bem juntinhas na pele e pode ter relação também com dermatite. A pessoa pode ter um pouco de dermatite seborreica, que pode ter nessa região aqui do rosto, principalmente que é a parte mais oleosa, pode ter nos ouvidos também, então uma descamação. Então, se você percebe que está descamando, então eu tenho muito, quando eu tenho o quadro que o corpo começa a avisar que tem alguma coisa de errada, olha como o corpo é sábio. Então, o meu corpo, ele começa a avisar, ele começa uma descamaçãozinha aqui nessa regiãozinha aqui da orelha, tá? Então, cada pessoa tem uma sinalização do corpo diferente. Isso, a gente não tem que se assustar com isso. A gente tem que ter a bagagem para entender, opa, o que está acontecendo? Deixa eu ver o que está sendo acionado. É a alimentação ou o ambiente? É o ar-condicionado, que eu tô ficando o dia inteiro no ar-condicionado, que tá secando a minha pele? Ou é a questão da nutrição, porque eu fui lá e tomei um pote inteiro de sorvete na outra semana que passou?
comi um monte de coisa, então eu já sei que isso pode ter acionado alguma coisa. Essa autoavaliação ela é de extrema importância. E a malacésia, o fungo ele presente na pele, no caso da acne fúngica, tem pessoas que têm um quadro persistente, assim como outros problemas de pele, pela questão da baixa imunidade. Então a pessoa não consegue fazer esse processo de recuperação celular e muitas vezes fica atirando no alvo errado. Então não recupera os tecidos. Então, lembra do processo que eu citei aqui para vocês, recuperação do lado de dentro, todos esses tecidos precisam ser recuperados, regenerados, para refletir do lado de fora. E aí o problema persiste. Aí passa 3, 4 meses, a pessoa tá lá passando pomada, persistindo no mesmo tratamento, mas a correção da base para que a recuperação, a restauração aconteça de forma natural, não vem. Então, esse ponto aí de eu ter é como se eu estivesse colocando um combustível no carro. Então, toda vez que eu coloco combustível no meu carro, eu vou fazer com que ele funcione. Se eu coloco combustível errado, nesse dia ele não vai funcionar tão bem. Ou ele vai parar de funcionar. E assim por diante. No corpo é do mesmo jeito. Só que o nosso corpo é extremamente inteligente. A intensidade com que o problema acontece, ela demora. O corpo ele não é uma piora de um dia para a noite. Leva-se anos para que isso aconteça. A progressão da doença normalmente acontece de 1 a 5 anos até um quadro que você vai procurar ajuda, que foi o que aconteceu comigo. Às vezes mais, às vezes a pessoa pode ficar ali no quadro, muitas vezes que é o que não incomoda, não causa dor, então fica ali naquele quadro durante uns 10 anos da vida da pessoa, e aí depois começa a apresentar uns sinais e sintomas. Não foi naquele ano que foi despertado o problema, na verdade veio acontecendo a nível celular um dano há muitos anos, tá bem? E o nosso corpo, na tentativa de recuperação, conseguiu amenizar os sintomas. Por isso que você não tinha queixas severas antes, tá? Tem pessoas que têm queixas severas logo na fase da juventude. Tem pessoas que demoram um pouco mais, tá bem? Deixa eu ver aqui as queixas. Sim, a rosácea tem vínculo, assim como a acne, que é o processo inflamatório aqui dessa região. Inclusive, minha mãe tinha um quadro de síndrome fúngica dela, que era rosácea, micose e também tinha rinite, com uso de aturgil aí persistente. Era a síndrome fúngica também em pessoa. Na minha casa, todas as pessoas a gente vivia juntos, mas a gente tinha hábitos diferentes, mas cada um tinha um órgão de choque diferente aí com o quadro de síndrome fúngica, tá? Então, como eu disse, cada pessoa tem o seu despertar de acordo com o seu DNA, então isso é único. E a rosácea tem todo esse vínculo, porque também mostra esse processo inflamatório, assim como as dermatites e tudo mais, tá com falha ali na recuperação via intestino, via fígado, e os gânglios não estão conseguindo eliminar as toxinas e assim por diante, tá bem? A Lu tá perguntando, quem tem psoríase e não tem reversão, tem remissão. Então, todos os quadros autoimunes, a partir do momento que você tem um diagnóstico que identifica, o médico fala, quem dá esse diagnóstico clínico é o médico. Nele não tem uma reversão, porque o órgão já teve um processo degenerativo. Mas o lado bom é que você tem remissão, você consegue viver bem, ter recuperação nutricional e deixar o seu quadro ali silenciado, tá bem? Então, é isso que acontece no quadro autoimune. O problema está quando a pessoa não faz o processo de recuperação e tem uma tendência a desenvolver outros problemas. Então, isso pode acontecer, tá bem? Tem gente aqui falando das oleaginosas. A Bruna tá falando aqui que foi numa nutricionista e tá comendo oleaginosas de lanche e tudo piorou. Sim, bem nutridas. Como eu disse, a escolha dos alimentos de forma estratégica para o objetivo específico que você deseja precisa estar correto, organizado. Então agora eu estou organizando para vencer a síndrome fúngica. Então é isso que eu vou tratar. Eu não vou fazer uma low carb com o objetivo para emagrecimento, porque se você vai num nutricionista com esse propósito, eu quero emagrecer, mas eu tenho também uma queixa aqui de pele, eu também tenho uma queixa, um exemplo de candidíase. Esse nutricionista, ele pode usar a base, a estratégia nutricional errada que eu digo, ele vai focar no processo de emagrecimento, mas é errada para suas queixas de base. E essa queixa de base, se ela não for corrigida, o seu processo de emagrecimento não vai acontecer.
Porque um corpo que está adoecido não responde ao estímulo, seja para ganhar massa muscular, seja para emagrecer. Então, primeiro você tem que corrigir a base, a reconstrução, a restauração, como eu disse, a nível celular. E aí depois o seu corpo ele vai responder ao estímulo daquilo que você deseja. E as oleaginosas, sei que vocês veem muitos profissionais comendo, postando e tudo mais. Inclusive hoje em dia eu consumo também, eu como sem problema algum. Eu só não consumo de forma persistente, mas é um alimento que pode ser gatilho para problemas de pele e também para o quadro de síndrome fúngica como um todo. Tanto pela proteína, pelo processo digestivo, como pela contaminação por micotoxinas também. Às vezes o alimento ele é extremamente saudável, mas até ele chegar na sua casa pode ter acontecido alguns processos. Não é para ficar bitolada com isso, mas é que durante um período que você está tratando da síndrome fúngica, você vai ter um pouco mais de atenção às suas escolhas. E é durante um período que você vai aprender a, inclusive, entender o seu processo digestivo, se ele está acontecendo da forma correta, tá bem? Porque nem sempre a gente come e o corpo está pronto para fazer a digestão daquele alimento. Pensa assim num buffet aí de self-service. Você vai lá no buffet e você passa e você vai pegando um pouco de cada alimento. Vai misturando vários alimentos nesse self-service. Então esse processo aí de mistura, para você é uma delícia. Mas para o seu corpo ele, nossa, hoje tá difícil. Hoje tá complicado aqui essas combinações. E ainda mais se tiver aí que eliminar um invasor. Então se está acontecendo uma infecção fúngica, persistente, aí nesse meio tempo você ainda tem uma contaminação viral. Quando eu falo assim contaminação viral, bem nutridas, pode ser contaminação viral de todos os tipos. Sei que a gente está falando aqui de pele, mas eu acabo entrando em outros assuntos. E essa contaminação viral pode ser pela situação atual do que nós estamos passando, pode ser por uma gripe, alguma coisa do tipo. Então entenda que são vários acontecimentos ao mesmo tempo que o corpo está lidando. Então ele está lidando com uma crise fúngica, com gatilho aí de síndrome fúngica, com problema de fungo e suas toxinas, uma contaminação viral que está acontecendo também, e de repente você pode ter aí uma alteração da sua microbiota porque você resolveu diminuir o consumo de vegetais durante aí a sua semana. Aí você tem um desvio da sua microbiota. Então esses acontecimentos fragilizam o seu corpo, tá bem? Deixa eu ver aqui os comentários. A Carolina perguntou, rosácea, queratose pilar e micose na unha, tudo isso pode ser síndrome fúngica? Sim, são sinais e sintomas relacionados à síndrome fúngica. A partir do momento que você tem 3 sinais e sintomas característicos do processo fúngico, é chamado de síndrome, porque tudo aquilo de doença que é um conjunto, é um conglomerado, é chamado na medicina de síndrome, tá? Então, quando eu penso no supercrescimento de fungos, isso vai acionando, vai despertando vários problemas no corpo. Cada pessoa, como eu disse aqui a vocês, vai ter um despertar diferente. Então, por isso que não pode-se jamais ignorar uma micose na unha. Isso é porta de entrada para a infecção, assim como a micose de pele. Para vocês verem como desde muito jovem o nosso corpo ele vai avisando, já vai sinalizando qual é o nosso órgão de choque. Eu tinha muita micose na pele quando eu era pequena. Eu já tinha essas queixas persistentes. Eu lembro dos meus pais tentando tratar, colocando caneta, passando um monte de coisa para melhorar esse problema de pele, de baixa imunidade que eu tinha. Mas é porque eu era uma criança desnutrida. Eu não comia quase nada, comia só aquilo que passava de propaganda na televisão e tudo mais. Então, o nosso corpo, o nosso órgão de choque, desde muito jovem, ele já é sinalizado. É que às vezes a gente não lembra ou não percebe. E a queratose pilar, eu sei que tem quadros um pouco mais severos, mais dolorosos, enfim. Mas dificilmente eu vejo aqui no Instagram as pessoas levando isso em consideração, porque pouco se fala da relação disso com a alimentação. Ou quando se fala, foca muito só no glúten, na lactose e esquece do processo de nutrição, que esse é o mais importante. Então aquilo que eu estou recuperando e restaurando no meu corpo é mais importante do que simplesmente eu falar assim, olha, eu tenho que deixar, eu tenho que cortar o alimento. Mas aquilo que eu estou incluindo está sendo suficiente para eu evitar um dano degenerativo e mais para frente algo mais severo. Eu quero eliminar a dor
recuperar esse órgão que está danificado. Então eu preciso incluir o alimento para isso. É assim que eu vou aliviar a dor e identificar e tratar o problema de vez, tá bem? A Márcia está perguntando aqui sobre a questão de dermatite, oleaginosas e álcool, se é para sempre. Nada é para sempre, bem nutridas. Nenhum alimento, quando a gente pensa em terapia nutricional, nenhum alimento é vetado, que você vai falar assim, ó, nunca mais você vai comer esse alimento aqui na sua vida. Não funciona assim. O poder de decisão, de inclusão do alimento é seu. Agora, o entendimento da resposta do seu corpo àquele alimento exige que você pare de misturar certos alimentos, faça uma combinação correta e também pare para prestar atenção numa frequência, numa repetição. Então é um processo, é um passo a passo que precisa ser seguido, claro, que também com as frentes de suplementos, porque muitas vezes quando a gente está com a imunidade, né, nesse nível, quando você está com muitas queixas associadas, dificilmente você consegue logo de cara fazer uma quebra aí de biofilme e fazer um processo de recuperação sem colocar determinados suplementos. Então, uma fase de ação e de recuperação precisa de um empurrão, tá? Um empurrão nutricional, para que depois você consiga fazer uma manutenção com os alimentos, tá bem? Quer dizer que não vai precisar mais usar nenhum tipo de suplemento? Não, durante o nosso processo de envelhecimento, a gente vai precisar sim de suplementos, porque a gente vai viver até os 120, 130 anos. Então, se tudo der certo aqui para nossa geração, aí quem é geração anos 80, até mesmo anos 70, dali para frente, espera-se que a gente viva até os 120, 130 anos. Então, a gente tem uma necessidade nutricional maior do que uma pessoa da década de 20 que vivia até os 40 e a geração seguinte que vive até os 70, outra geração até os 80. Então, o processo de envelhecimento exige uma maior nutrição e muitas vezes via alimentação pode ser insuficiente, tá bem? Tem muita gente comentando aqui sobre a questão das micoses de unha e tudo mais, do uso persistente de medicações. É o caminho, é o tiro no alvo errado. Então, a mutação genética que acontece com os fungos, assim como acontece com as bactérias, faz com que toda vez que você use a mesma prescrição com um objetivo ali específico, sem corrigir a base, você facilita esse processo de transcrição, de mutação genética. Então, o bichinho ele vai ficando cada vez mais resistente. Então, a gente acha ali que está indo no alvo certo. Então, eu já usei de tudo, já fiz de tudo, mas está no alvo errado. Então, por isso que passar o esmalte ou só tomar o remédio não vai resolver, tá bem? É recuperação, é terapia nutricional de base. Independente aí da sua queixa, tá bem? Sim, rosácea tem cura. Todos os problemas que tem it e também tem cura. Então, muita gente fala assim, mas eu tenho a dermatite há muito tempo e tudo mais. Também tem, tá? Bem nutridas. É porque a identificação do que está acontecendo, até o processo do seu despertar e de você colocar em prática o que precisa ser feito para a sua recuperação, leva-se um tempo. E você pode estar ainda na fase de usar algo tópico ou de usar só alguma medicação. Então, todo esse processo, toda essa fase de evolução, de entender o que está acontecendo ali na pele, eu falo por experiência própria, leva um tempo. Leva o tempo da dor, né? Então, quando a dor, ela tá ali muito mais significante para você, então você percebe que aquilo ali já passou dos limites, isso vem ao encontro também de muitos acontecimentos da vida de vocês. É quando eu digo que o despertar nutricional, ele vem com o despertar da vida também, das escolhas de vida, daquilo que está acontecendo, do ambiente, de um todo. Então é um despertar geral. E aí esse despertar geral faz com que você comece ali a realmente virar a chave certa. Por isso que muitas vezes uma pessoa da família desperta, a outra não, e assim por diante, tá bem? Então, bem nutridas, eu acho que deu pra esclarecer essa questão de base. Deixa eu ver assim, aqui se eu pulei alguma coisa que eu ia falar pra vocês. Então, lembre-se sempre que as dobras do nosso corpo, então lembra aí da axila, da virilha, tá bem? Da orelha, mas a orelha não tem gânglio, mas
pode acontecer a descamação, mas principalmente as regiões onde tem gânglios, é uma parte importante do nosso corpo durante o processo de eliminação daquilo que é ruim, tá certo? E nem toda a acne que está acontecendo com você pode ser ruim. Dependendo do que você está fazendo, isso pode ser uma sinalização, uma fase de eliminação, que é essa fase de eliminação. O órgão que precisa funcionar também é a pele, tá? A gente elimina toxinas pela urina, pelas fezes, pela respiração e também pela pele. Agora, se não tá fazendo nada e tá com a pele ruim, isso é uma sinalização de intoxicação nutricional. Também problemas de pele persistente não é eixo hormonal somente. Fala assim, é um problema emocional, é o eixo hormonal que está descompensado, é um problema só da adolescência. Sim, há um fluxo hormonal que se altera. Isso existe, isso acontece. Mas dificilmente, se você questionar essa pessoa que está ali passando por um processo inflamatório ou com um quadro persistente, ela está no caminho certo da nutrição. Eu falo isso pelo contato que eu tenho aí com vocês e também por ter passado por esse quadro, tá bem? A gente às vezes acredita que está fazendo o que é certo pela base daquilo que a gente tem, as informações que a gente tem e que a gente criou uma crença de que isso é o caminho certo. Tá? Isso pode estar acontecendo aí com você. Você ter criado, opa, isso aqui é o caminho certo, né? Mas essa bagagem que você recebeu pode não ser a bagagem certa para esse objetivo aí que você deseja vencer. E lembre-se que a causa, a base, independente do nome do que esteja acontecendo com você, aquilo que é crônico e agudo, a base acaba sendo a mesma, tá? Então, tudo aquilo que entra no meu corpo, independente seja alimento ou medicamento, vai ter um ponto positivo ou um ponto negativo. E a soma disso com o passar dos anos de vida traz uma conta que é positiva ou que é negativa. E que tudo bem se você receber uma conta negativa e você está vivo, está bem aí para aprender, para entender o que está acontecendo e para mudar esse destino final. Que nós não estamos aqui em terra, pessoas bem nutridas, para sofrer, para viver em sofrimento. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para aprender com cada acontecimento que vem aí para nos trazer uma lição. Então, muitas vezes, um acontecimento que mexe muito com a gente, que gera uma angústia, que gera uma desconstrução, traz respostas para você poder fazer a sua reconstrução, seja a nível alimentar ou a nível de ambiente, tá bem? E pra gente fechar sobre o e-book que eu fiquei de falar aqui pra vocês, muitas pessoas perguntaram pra mim, Sheila, o e-book vai ser disponibilizado, você vai colocar ele no ar? Eu vou passar mais informações sobre o e-book dentro do grupo do Telegram, mas eu já adianto a vocês, se você quer um suporte aprofundado, o passo a passo com assessoria, é dentro do método. O e-book não te traz todas as respostas, mas ele traz sim uma base da terapia nutricional que você consegue já aplicar os primeiros passos para sim colher resultados, tá bem? Então são coisas diferentes que eu quero deixar muito bem claro aqui para vocês, que pode te ajudar, mas não é o processo completo da coisa. Se você precisa do processo completo, o método é para você. Se você não tem condições financeiras para o método, que eu sei que muitas pessoas falam assim, Sheila, eu não tenho condições para entrar no método, não é o momento, não estou conseguindo me organizar para isso. Sim, o e-book vai te trazer esse suporte, tá bem? Ele vai te ajudar a abrir as primeiras portas para você colher os primeiros frutos. Por que os primeiros? Porque a mudança, ela é uma constância, ela não para. Então você vai coletar muitos frutos aí durante o seu processo de evolução da sua nutrição, tá bem? Então, quem quiser mais informações é no link do perfil do Telegram, tá bem? Que eu vou mandar os detalhes. Ótima noite para vocês e seguimos!